Hoje o nosso programa é de utilidade pública. Vamos falar sobre capacitismo. Você sabe o que significa essa palavra? Não sabe? Então vem conosco para aprender. Para a gente começar o nosso programa, eu estou aqui com a Marcela Prado, que é uma das psicólogas aqui da instituição. E eu gostaria de saber, Marcela, como que a gente trata uma pessoa com deficiência? Aborda, né? Lude, você já falou do termo correto. Então hoje nós devemos esquecer termos como portadores de necessidades especiais, pessoas especiais. Então, desde a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela preconiza que o termo que nós devemos enfatizar é pessoa com deficiência. Por quê? Porque em qualquer condição, antes de qualquer condição de saúde, o que vem em primeiro lugar é a pessoa. E muitas vezes a gente se esquece disso, destacando ou dando maior valor para a condição de saúde ou para a limitação e não para a pessoa, que deve vir sempre em primeiro lugar. Marcele, tem alguns termos muito populares que a gente utiliza até nos dias de hoje que estão completamente errados. Isso mesmo, Lude. Para falarmos sobre isso, é importante lembrar sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? Então, o capacitismo é o termo utilizado para qualquer discriminação referente à pessoa com deficiência. E isso vai além somente da condição de acessibilidade, mas também fala das barreiras atitudinais que as pessoas com deficiência enfrentam na tratativa. Então, o capacitismo, ele preconiza que devemos esquecer também e não utilizar expressões que são colocadas ali no nosso dia a dia, como deficiente, como surdo. Você tá surdo? Como a questão que a gente fala, né? Tem os ditados populares: em terra de cego, quem tem olho é rei, desculpa de aleijado é muleta. Até mesmo quando nos referimos aos nossos paratletas nas Paralimpíadas, o quanto que nós, ao assistirmos uma apresentação, enfatizamos: nossa, como eles conseguem? Eu tendo 2 braços, 2 pernas, não consigo realizar as mesmas coisas que eles. Então a expressão... São guerreiros, né? Como eles são guerreiros. Quando nós utilizamos expressões capacitistas como essas, mais uma vez destacamos essa condição de desvantagem, essa condição que discrimina a pessoa com deficiência frente às outras, como se a pessoa com deficiência ela não tivesse todas as habilidades e capacidades como qualquer outra pessoa humana. Então nós temos que quebrar essas barreiras atitudinais, vencer as barreiras também da acessibilidade e também usarmos, mudarmos a nossa forma de tratar, de lidar e até mesmo o nosso repertório linguístico. O quanto que isso é importante porque atribui significados. E Lude, o próprio termo pessoa com deficiência, ele vem marcar também historicamente essa luta que nós estamos enfrentando cada vez mais para superar o modelo médico para o modelo biopsicossocial dentro das práticas em saúde. Por quê? Porque o modelo médico é aquele modelo que sempre prioriza ou dá mais destaque, dá mais ênfase para a condição de saúde, para a doença, vamos chamar assim, para o diagnóstico, para a patologia. E o modelo biopsicossocial, ele já enfatiza que o primeiro que vem é a pessoa e que a deficiência, a limitação, ela não está na pessoa, mas ela está no meio, nas barreiras que esse meio impõe, seja de ordem física ou de ordem atitudinal, que realmente limitam essas pessoas a terem vivências e experiências como todas as outras. Essas informações, Marcela, deveriam estar dentro das salas de aulas também, com os alunos, com os pequenininhos, né? Porque começam lá com eles, da forma mais, que a gente pode dizer, mais singular, mais despretensiosa, porque eles não têm maldade. E aí vai levando adiante uma informação, quando você vê, já virou uma forma linguística ali deles, entre eles,
e eles tá achando que tá fazendo graça, tá brincando e acaba ofendendo o próximo, né? E isso mesmo, Lúdia, o quanto que nós vamos naturalizando expressões como essa. Quantos de nós, hoje em dia, não ouve a todo tempo fingir demência? Então, o quanto que nós utilizamos no nosso dia a dia, dentro do nosso repertório, e ao tentarmos refletir o quanto nós somos preconceituosos, nós nunca levantamos a mão para dizer sobre os nossos próprios preconceitos. Então, ao utilizarmos um repertório linguístico como esse, palavras como essa, estamos sendo capacitistas. E o quanto seria importante educar as nossas crianças desde muito cedo para não naturalizarem, porque nós já naturalizamos muito desse repertório, e até hoje o quanto é difícil ainda, né, a gente substituir o termo pessoa com deficiência pela questão dos portadores de necessidades especiais, as pessoas especiais. Somos todos especiais pelo simples fato de sermos pessoa humana, mas não podemos enfatizar qualquer condição de desvantagem. Estamos aqui para isso, né, Marcela? Nosso trabalho de formiguinha, mas a gente vai conseguir. A gente tem que educar a nossa sociedade para falar de uma forma mais correta, mais digna, mais humana, mais empática. Exatamente, Lúdia, eu vejo muito isso, falta essa humanidade, né? A gente fala tanto da humanização em diversos setores e temos que trabalhar cada vez mais em prol disso. E a DEFIP, ela levanta essa bandeira, ela defende essa causa a todo tempo pelos lugares que a gente tem o prazer aí de passar e de levar também o nosso conhecimento, o quanto que a gente quer disseminar cada vez mais essas informações para que realmente a gente consiga por meio de pequenas transformações, de mudanças ali no dia a dia, a gente alcance cada vez mais essa humanização. Marcela, como a gente sabe que a pessoa está sendo capacitista? Nós devemos excluir expressões como dar uma de João sem braço, o que mancada, o fingir demência, como eu já disse para vocês, a questão até mesmo de, ao se deparar com uma pessoa com deficiência, destacar e trazer esse olhar de ênfase para a condição dela, ou se ela está numa cadeira de roda, sempre colocar isso como algo que está destacando frente a qualquer outra imagem que esteja ali naquela paisagem, naquele retrato. A questão de, ao nos depararmos com os nossos atletas ou qualquer pessoa com deficiência, no momento de apresentação, nossa, como que eles conseguem isso? Eles são especiais. Então são expressões, a gente deve sempre pensar em abolir expressões que enfatizem a limitação ou a condição de desvantagem, colocando sempre a ênfase na pessoa humana e que qualquer pessoa, independente de qualquer condição, ela merece esse respeito pela sua integridade, pelo simples fato de ser outra pessoa humana. Então vamos abolir o que mancada, o dar uma de João sem braço, o fingir demência, os ditos populares, né? Em terra de cego quem tem olho é rei, o desculpa de aleijado é muleta. Então nós temos que pensar no respeito para com a pessoa com deficiência. Olha, então, a gente continua a nossa conversa, nós vamos agora com a participação da Juliana. A Juliana Reis, que é educadora física aqui da instituição, e ela traz um relato muito forte para a gente, porque ela é professora de dança, que ela acompanha a turminha e aconteceu alguma coisa fora da instituição que deixou ela bem chocada e ela trouxe para dentro da instituição para resolver como que ela iria levar uma resposta inteligente para a pessoa, para o coleguinha que fez algum comentário que ela não gostou. Nos atendimentos realizados, principalmente com um grupo de crianças, elas trazem muito essa questão, né, das vivências externas à instituição e o quanto as pessoas se surpreendem com as ações que elas realizam, né? As pessoas ainda não acreditam muito, não levam muito a sério as atividades que as crianças fazem. Então, em determinado momento, eu estava realizando o trabalho com um grupo de 4 crianças e uma delas trouxe a questão de ter ouvido na escola, né? Nossa, mas você faz circo, você faz aulas de circo, né? E isso a deixou muito incomodada e ao mesmo tempo sem reação. Então ela chegou, trouxe esse incômodo para o grupo, uma vez que nós iríamos trabalhar com essa questão do corpo, né? Trazer a questão da dança. E o próprio grupo se juntou e foi pensar em respostas, em possibilidades. Todos eles se sentiram ficaram chocados
por ainda ouvirem essas expressões, por ainda ouvirem essas dúvidas a respeito da capacidade deles, né? Então eles fizeram aquele movimento, organizaram e estruturaram respostas para que essa colega que havia ouvido essa fala pudesse se defender em outras situações. E foi muito interessante que, diante de todos os posicionamentos, né, de cada um deles, eles já montaram uma estrutura para que, diante de outros acontecimentos, eles tivessem como se defender. São situações que acabam passando despercebidas no dia a dia e que acabam incomodando, né, tanto as crianças e os adultos de uma forma geral, né, a população com deficiência de uma forma geral. Eles foram muito rápidos e não foi uma única resposta. Nossa, mas se acontecer isso, responde isso. Se acontecer aquilo, traz outra resposta. Então foi algo muito organizado assim, porque cada um deles já havia passado por situações, então eles começaram a recordar situações pelas quais eles passaram e eles deixaram passar. E naquele momento que a colega trouxe o incômodo, aquilo veio à tona e eles se organizaram para saber se defender numa outra situação, numa outra experiência dessa. Marcela, essas informações já estão além dos muros. Esse é o objetivo da instituição. Exatamente, Lúdia. A DEFIP se preocupa muito com isso. Cada vez mais estamos dentro das empresas, levando essas informações, até mesmo como tratar, né, as pessoas com deficiência, dentre todas as deficiências. Então, se você que está nos assistindo tiver interesse de levar essas informações para a sua empresa, para os seus colaboradores ou para a sua escola, para que a gente trabalhe nesse conceito dessa educação desde muito cedo, pode entrar em contato aqui conosco, será um grande prazer levarmos essas informações, porque o nosso maior objetivo é disseminá-las para que cada vez mais a gente consiga vencer esse capacitismo e trabalhar realmente nessa educação. Até porque, Lud, tudo isso que nós colocamos aqui hoje, quando nós nos deparamos com o quanto nós somos capacitistas, não fazemos isso de forma intencional. É porque a nossa própria sociedade já naturalizou tanto, já banalizou tanto essa forma de preconceito, que muitas vezes fica difícil de mudarmos esse repertório, vencermos esse capacitismo. Então, a palestra, essas conversas que nós levamos para as empresas, para as escolas, elas promovem esse espaço de reflexão para que cada um possa olhar para si e que vença essa intencionalidade já enraizada que vivemos aí em decorrência daquilo que é posto pela nossa sociedade. Estamos aqui com a Júnia e dentro desse contexto capacitismo, ela tem um relato muito forte para falar para a gente quando ela estudava na época de escola. Sim, na época do ensino fundamental, né, eu tive uma experiência, né, de uma estudante da escola que ela me chamava, né, de coitadinha, então isso me trouxe, né, uma experiência muito negativa com relação a isso e dentro disso, né, eu fui lutando, tive que chamar minha mãe, né, para ir na escola na época, porque eu era uma criança, e aí teve que chamar a diretoria, enfim, teve que envolver vários integrantes da escola, né, os funcionários, para poder solucionar isso, até que ela parou, né, de se colocar dessa forma com relação ao meu respeito, e depois disso parou, e assim, hoje eu vejo que a deficiência ela é só uma característica, né? Mas o que comanda mesmo tudo é o que a gente é e o que a gente faz dentro da capacidade que cada um tem. Júnia, qual que é o recado que você manda para o pessoal de casa? Que vocês, né, ensinem seus filhos, né, dentro da cultura familiar mesmo, a ter respeito com as diferenças, né? Que cada um tem o seu potencial para ser exercido, para ser respeitado, né? Porque cada ser humano tem a sua individualidade e as suas características. Venho com imensa alegria convidar você para a 5ª corrida da ADEFIP, que vai acontecer no dia 28 de julho, aqui no campus PUC Minas de Poços de Caldas. Nós teremos esse ano as modalidades de 5 km, 10 km, mas também caminhada, e teremos a 2ª edição da Corrida Kids, que o ano passado foi um grande sucesso. Este é um dos eventos mais importantes da nossa instituição,
que promete unir, mais uma vez, inclusão e solidariedade. As inscrições podem ser feitas pelo site, que aparece na tela, e para maiores informações, nos contate pelo telefone. Conto com você e te vejo na largada. Pessoal, estamos numa jornada muito importante pela ADEFIP e precisamos da sua ajuda mais do que nunca. A ADEFIP é uma instituição dedicada a promover a inclusão e o bem-estar das pessoas com deficiência. E agora temos a oportunidade de destacar o nosso trabalho e alcançar ainda mais pessoas através do prêmio IBEST. A ADEFIP está concorrendo na categoria de ações sociais. E para você votar, basta clicar no link de votação. Em seguida, você clica no coraçãozinho e pronto. Mas atenção, seu voto só será válido se o coração ficar vermelho. Você pode votar todo dia, mas espere o coraçãozinho ficar cinza para então votar novamente. Então vote todos os dias e ajude a ADEFIP a ganhar o prêmio IBEST. Vamos transformar cada coraçãozinho em um voto de amor e inclusão. Marcela Prado, mais uma vez aqui na TV ADEFIP, muito obrigada pelas suas informações, sempre trazendo informações, coisas importantes para a gente aplicar no nosso dia a dia, porque é bom a gente sempre ficar enfatizando que isso é inclusão. Exatamente, para a gente é sempre um prazer estar aqui, dividindo aí com todos vocês, todas essas informações e que a gente possa levar isso cada vez mais para o mundo. Perfeito. Quero agradecer a sua participação. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, quer levar um pouco desse conhecimento da ADEFIP para alguma instituição, para sua empresa, para alguma escola, é só entrar em contato conosco. A TV ADEFIP fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, acompanhe a gente pelas redes sociais e até a próxima.